nosso direto com a Ana Rosa. Eu vou esperar que a Ana Rosa entre. Boa noite a todos, obrigada por estarem aí desse lado. Já sabem que podem interagir e a minha Ana Rosa já entrou. Adicioná-la. Já estás aí, Ana Rosa? Ah, já me aparece. Olá! Então, boa noite, tudo bem? Boa noite e obrigada! Obrigada eu pelo convite, já sabes que é sempre uma honra estar aqui contigo. Uma honra é minha e é um prazer imenso poder fazer esta live contigo. Estás belíssima, como sempre. Muito obrigada, tu também. Ana, eu hoje queria falar contigo e porque os meus seguidores e alunos têm-me pedido muito por uma live contigo, porque aquela sobre-lhes a pouco, sabe sempre a pouco, falar contigo é normal. Eu queria falar hoje contigo sobre boa sorte e o controle emocional. Ui, parece-me um excelente tema, Raquel. São duas coisas que as pessoas acham que o controle emocional que é sempre muito difícil, porque não se consegue gerir as emoções, porque vamos sempre, o nosso ego sobressai sempre. O que é que tu podes dizer sobre controle emocional? Como é que nós podemos controlar as nossas emoções? Bem, então vamos lá aqui começar então por partes e depois já vamos falar ali da boa sorte, também acho que temos aqui muita coisa para falar em relação a isso. Começando Sim, pelo controle bastante. emocional. Uma das coisas que eu ouço muitas vezes me dizer é assim, oh, Ana, mas nós não conseguimos controlar as nossas emoções, nós não conseguimos controlar, isso é algo que é quase como se fosse algo exterior a nós, não é? E nós somos atacados por aquela emoção de raiva, de tristeza, desapontamento, ou de alegria, e não é assim, porque a verdade é que as emoções não vêm do exterior para nós, as emoções vêm do nosso interior para o exterior. E então acho que se calhar é útil partilhar aqui um bocadinho a nível científico, como é que nós Boa, funcionamos, porque se calhar isso ajuda também interessante. desse lado, está, e desse lado a perceber um pouco como é que esta máquina super poderosa que é a nossa mente funciona e como é que nós a podemos colocar a trabalhar a nosso favor. Então é assim, nós realmente não conseguimos controlar diretamente as emoções. Porquê? Porque as emoções são uma consequência direta dos nossos pensamentos. Ou seja, basicamente nós temos uma estrutura dentro da nossa mente que é pensamentos originam emoções ou sentimentos, sentimentos originam comportamentos e comportamentos dão resultados. Então, nós não conseguimos atuar diretamente na emoção em si, mas conseguimos ir a uma coisa muito mais poderosa, que é o tipo de pensamentos que eu estava a ter imediatamente antes de ter essa emoção. Não é? Então, por exemplo, imaginando que o teu público é muito também pessoal empreendedor, não é? Pessoal que Sim. trabalha com as apostas, e então nós empreendedores temos esta questão muito das emoções. Às vezes num dia nós estamos tanto lá em cima como estamos cá em baixo, não é? Tu parece uma maluquice, mas a verdade é essa, não é? Ainda no outro dia eu fiz um post sobre isso. É Um monte de verdade. gente partilhou que era tipo o dia do empreendedor, que é nós acordamos, somos os melhores do mundo, e passado uma hora isto já é uma porcaria, eu não me devia ter metido nisto, e todas essas coisas, não é? E o É, interessante nós percebermos aqui em relação às nossas emoções é que tipo de pensamentos é que eu estava a ter imediatamente antes dessa emoção. E isto foi uma coisa que a mim me ajudou imenso. Então imagina, por exemplo, eu estou a fazer qualquer coisa e de repente começo a sentir-me frustrada, desmotivada, ansiosa. Aquilo que eu faço hoje em dia é parar e dizer assim, que tipo de pensamentos é que tu estavas a ter, tipo, há minutos atrás ou nas últimas horas? E é tiro e queda. Normalmente o tipo de pensamentos era algo do género do isto não vai dar certo, isto se calhar não vai funcionar, eu não me devia ter metido nisto, e agora as pessoas vão achar que isto tem expectativa e eu não vou conseguir corresponder, e todas essas coisas, não é? Que muitas vezes nós pensamos. Então isto torna-se muito útil, nós irmos imediatamente ao pensamento que antecedeu a emoção para podermos atuar na raiz e depois sim poder então mudar a emoção. Ana, então, deixa-me só fazer aqui um enquadramento, como estavas a dizer, com o meu público. Sim. Acontece muitas vezes nós estarmos em live a ver um jogo e
o jogo não corre como nós estamos a pensar. E aquilo que a maior parte das pessoas faz é não têm controle emocional, vão atrás da emoção da raiva que estão a ter naquele momento porque estão a perder dinheiro e aquilo que fazem é ainda gastar mais dinheiro do que aquilo que já estão a perder. Porque o ego vem, exatamente isso que estavas a dizer, eles começam a pensar, isto não vai dar certo, isto não vai bater, isto não vai acontecer, e começam a puxar as energias negativas, como eu digo, para o evento que está a acontecer, certo? Esta questão das energias é válida, certo? Nós podemos mentalmente começar a criar o não na nossa cabeça. E eu já te vou explicar um bocadinho aí também como é que isso funciona, o tal não na nossa cabeça. Mas pegando nesse exemplo específico que tu deste, Raquel, aquilo que acontece é que, ok, a emoção é fantástica, nós somos os seres humanos que somos exatamente porque temos essa parte emocional. Mas há momentos em que nós precisamos da razão. E o que acontece nesses momentos é que nós deixamos a emoção levar a melhor, não é? Então, se eu estou a ver um jogo, no teu caso, não é? No caso do teu público, e se eu começo imediatamente a pensar, os tais pensamentozinhos do isto não vai correr bem, isto vai correr mal, eu vou perder dinheiro. Então, vê aqui a quantidade de pensamentos que começam a originar uma emoção. Então, o comportamento, que é o terceiro passo, não é? É pensamento, emoção, comportamento. O comportamento, normalmente, vai vir na sequência dessa emoção. E se essa emoção é uma emoção de raiva, de frustração, qual é que vai ser o comportamento? Exatamente. Vou gastar dinheiro à maluca, vou investir de uma forma não racional, e qual é que vai o seu resultado na maior parte das vezes? Vai ser mesmo prejuízo, certo? Pois, exatamente. Então, o que é que... exatamente. Então, o que é que pode ser feito nesses momentos? Ok, eu estou a olhar. E a verdade é que a vida é assim, nem sempre as coisas correm como nós queremos. Isso aplica-se no jogo e aplica-se em tudo. É como tudo, não é? Agora, eu posso olhar para aquilo e uma das técnicas que eu gosto de utilizar é dissociar-me, ou seja, dar um passo atrás e dizer assim, se eu tiver que olhar para isto de fora, racionalmente, o que é que eu poderia tirar daqui? Qual é que seria a atitude mais inteligente a ter nesta situação? Exatamente. É o que eu digo muitas vezes a eles. O distanciamento é muito necessário, para mais porque nós não conseguimos ter nenhuma ação sobre o evento em si, ok? Porque é assim, nós podemos estudar muito, nós podemos chegar a uma probabilidade estatística do evento acontecer, mas estão 22 marmanjos dentro de um campo, mais uma equipa de arbitragem, que podem alterar tudo de um momento para o outro, sem que nós possamos fazer nada, porque nós não estamos lá dentro. Logo, eu utilizo isso para mim porque é a maneira que eu tenho de me distanciar e de aceitar os factos que estão a acontecer. É eu saber que eu não posso intervir naquilo. Aquilo que eu fiz foi analisar da melhor forma, tirar a minha análise e aplicar isso depois em dinheiro, conforme vai ser o jogo. A partir daí, o que eu posso fazer é ter clareza de espírito para saber quando é que eu tenho que sair ou quando é que eu tenho que fazer uma outra entrada. Mas isto é muito fácil, nós estamos aqui a falar, mas porquê é que é tão difícil as pessoas não terem esta clareza? Claro que sim, porque é um treino também, Raquel. Tudo isto que nós estamos aqui a falar é um treino, não é? E tu sabes que tu estavas aí a falar isso e também partilhar aqui um bocadinho de alguns estudos da neurociência. Sabes que a forma como nós nos sentimos é 90% interno e 10% de influência externa. Ou seja, aquilo que nós achamos que são os nossos, é pá, eu fui ver aquele jogo e os gajos não ganharam ou perderam, e é por isso que eu estou a sentir assim. Não, porque outra pessoa podia estar a assistir ao mesmo jogo, na mesma situação e também estar a perder dinheiro e poderia ter um comportamento e uma atitude diferente. Exatamente. Então, 90% vem de dentro de nós e apenas 10% é a influência daquilo que está acontecendo no exterior, não é? Agora, tudo isto é um treino. Tudo isto é um treino, não é? Que é nós começarmos a treinar também a forma como nós gerimos as nossas emoções. Ana, mas também aí entra muito o aceitar, nós aceitarmos enquanto pessoas o perder. E isso não é fácil. Completamente. Porque lembra-te que tudo é sempre, não as circunstâncias, mas as histórias que nós nos contamos em relação às circunstâncias. Não é? Verdade. A vida é assim, não é? A vida não é aquilo que nos acontece,
mas a história que nós nos contamos a nós mesmos em relação àquilo que nos acontece. Isto parece profundo, mas é realmente uma ideia que nós devemos ter sempre presentes, não é? E lá está, o que é que é o perder e o que é o ganhar? Claro que todos nós gostamos de ganhar, ponto. O ser humano é assim, nós gostamos, desde pequeninos, todos nós gostamos de ganhar. Agora, uma coisa que nós temos que nos perguntar é, ok, dentro daquilo que estava dentro do meu controle, eu fiz tudo o que era possível. Fiz. Então o resto desapega. O resto desapega, não é? Porque há circunstâncias, ainda mais na vossa área tão específica, que vocês não conseguem controlar. Exatamente, mas e isso, eu acho que as pessoas deviam se agarrar a isso para conseguir ter alguma paz, porque a questão é que essa parte negativa tira-te a paz, não é? Porque tu deixas de ter confiança em ti, isso é como se estivesse a corroer completamente por dentro. E nós temos aquelas coisas que nós chamamos que é bad run, é mesmo uma corrida negativa. Oh, Ana, isto é verdade, ok? Eu todos os meses tenho uma bad run, ok? Isto é. Parece que o universo. Isto parece louco, não é? Mas parece que o universo se compõe e naquele dia nada corre como eu achei que tinha que correr. E aquilo que eu faço quando eu tenho uma bad run, eu digo isto, já levo. A primeira custou muito, foi horrível, eu passei mesmo mal, ok? Estou-te a dizer, a primeira, estás a ver aquela cena do empreendedor? Eu não sirvo para isto é uma porcaria, eu não sou boa nisto, pronto. Hoje em dia, eu consigo perceber quando é que a bad run chega e eu já tenho os meus dados lançados em pré-live. E quando ela começa o primeiro jogo, o segundo jogo, eu digo, ok, isto é dia de bad run. Então eu digo, então olha, vem, instala-te, faz o que tu quiseres, porque eu não vou fazer nada. Eu simplesmente vou aceitar que, pronto, aquele dia vai ser um dia péssimo. E pronto. Mas isto é a minha defesa. Eu criei isso em mim. Foi o aceitar. E eu acho que é muito importante nós aceitarmos. Mas o ser humano tem uma grande dificuldade em fazer isto. Não é? Porque aceitar uma perda é como, sei lá, é muito difícil, não é? Porque nós temos sempre essa necessidade de ganhar, como tu disseste, não é? Isso é uma coisa que vem de infância. Vem deste tempo, não é? Agora é assim, nós temos, Raquel, isto é muito importante para a nossa saúde mental, emocional, a todos os níveis e até para termos sucesso, porque lá está. O caminho para o sucesso não é um caminho assim direitinho, não é? Se fosse assim toda a gente fazia, como eu costumo dizer assim, se fosse fácil, toda a gente fazia, não havia tantas pessoas infelizes que não gostam daquilo que fazem, que não ganham dinheiro e o diabo a quatro, não é? Então se fosse fácil toda a gente fazia. Isto é para aqueles que realmente são persistentes e que começam a ver as coisas de outra perspectiva. E a perspectiva que nós temos que ver é que, ok, existe uma divisão que é aquilo que eu consigo controlar e aquilo que eu não consigo controlar. Ponto. Dentro daquilo que eu consigo controlar, também há vezes em que eu vou falhar. E está tudo certo. Porque essas vezes que eu vou falhar, eu também vou aprender. E na próxima vez, se calhar, já faço melhor. Não é? Então, se nós começarmos a olhar para isto tudo de uma forma mais lógica, mais racional, e deixamos a emoção depois para a parte da celebração. Porque aí a emoção toda, aí podemos celebrar com tudo. Agora, nos momentos de tomar decisões, de fazer escolhas, em momentos-chave, aí nós temos que dizer, ó emoção, calma-te lá aí um bocadinho, que eu agora vou falar com a razão. Eu não sei se tu já viste um filme de desenhos animados espetacular, que é o Divertidamente. Não. Pronto, então tem as emoções todas. Tem a raivinha, tem o nojinho, tem a alegriazinha, eles chamam mesmo assim. E é mesmo isso que é. Às vezes vem o cérebro e diz assim, olha, calma, agora vocês coloquem-se aí de lado emoções, que agora vou aqui só falar eu e a máquina racional, porque agora precisamos tomar decisões. E é isto. E se nós levarmos isto até de uma forma ligeira, com uma brincadeira, não é? Isto torna-se um treino, como eu estava a dizer, e mais facilmente, às vezes já há aqueles medos. Eu própria, imagina, eu faço um lançamento online, não é? E nem sempre as coisas correm como eu quero. E aquilo que eu posso fazer naquele momento é dar um passo atrás e dizer assim, calma, tu fizeste tudo aquilo que podias fazer. Fizeste, se calhar ainda podias ter feito um bocadinho mais ali, podias. Então vamos lá ver. Agora, estás descansada, sentes consciência tranquila? Sentes. Então, bora para a próxima. O Animado está a dizer que é um grande filme, esse que tu disseste, é porque ele viu. Vocês podem estar a ver connosco, que nós vamos ver, eu vou vendo aqui as mensagens. Exatamente, nós temos comentários, não é, Raquel? Exatamente, sim, temos aqui comentários. Há pessoas a fazerem-nos adeus e a gente faz também adeus para eles.
Podem deixar aqui as vossas dúvidas, que a Ana Rosa e eu vamos sempre também tirando. Oh, Ana, mas tu falaste num ponto muito importante, que é a celebração. Nós temos o outro reverso da medalha, que é nós ganharmos, o nosso ego enche, não é? E nós achamos que somos muito bons e depois vem a bad run e pau! E nós vimos assim, vum, aí a descer por aí abaixo. O excesso de celebração também pode tirar-nos os pés do chão, não é? Nós também temos de ter cuidado com essa parte de estar demasiado eufóricos e deixar de ter a consciência da realidade que é. Claro que sim, Raquel. Agora é assim, são aqui duas coisas diferentes, né? Uma coisa é eu celebrar porque tive uma conquista e espetacular e vou celebrar pelo meu trabalho, pela minha dedicação. Outra coisa é eu andar sempre com o ego tão lá em cima que eu nem sequer me permito a ter momentos maus. E a verdade é assim, tu sabes, eu sei, se calhar muita gente está aí desse lado sabe também. É impossível um empreendedor, alguém que trabalhe, não ter momentos baixos. É impossível, não há ninguém. Se vocês forem ler qualquer caso de sucesso na história, independentemente da área, não há ninguém que vai dizer assim, sim, isto foi sempre só conquistas, foi sempre tudo fantástico, eu consegui sempre celebrar tudo, nunca houve nenhum momento mau. Já conheceste alguém assim? Não, olha, mas adorava que fosse assim. Eu adorava. Existe. Aliás, as pessoas que têm mais conquistas também são aquelas que tiveram mais momentos de fracasso. É verdade, é verdade. Aquela frase do Edison que eu adoro que diz: eu não falhei 10 mil vezes, eu descobri 10 mil formas de fazer uma lâmpada não funcionar. É tudo uma questão de perspectiva. É verdade. É tudo uma questão de perspectiva. E sabes, Raquel, eu elogio-te muito, porque, e tu sabes que eu também tenho esta forma de testar, que é nós falarmos de tudo e falarmos também não só das coisas boas, mas falarmos também das coisas negativas. Negativas ou aprendizagens, ou como a gente lhe queira chamar. Porque às vezes o que acontece é quem está de fora vê os sucessos e não sabe ou não tem consciência de tudo aquilo que acontece no exterior. Há uma frase que eu adoro que diz que quando nós chegamos ao palco, os aplausos que nós recebemos no palco não são pelo trabalho no palco, mas pelos anos de suor nos bastidores. É verdade. Isto significa o quê? Que todos nós temos anos de suor nos bastidores. Faz parte. Acontece contigo, comigo e com qualquer pessoa que ouse fazer diferente. Então eu também acho muito importante criar estes espaços de partilha, tal como tu fazes aqui, de falarmos que é tudo fantástico, podemos ter resultados maravilhosos na nossa vida. Sim. Podemos mudar a nossa vida. Sim. Mas vai haver momentos desafiantes. E se nós estivermos conscientes disso, estamos muito melhor preparados. Exatamente, é uma verdade. Olá, Sónia. Vamos dizer aqui, só aqui um adeus à Sónia. Toda a gente que Olá, Sónia. Oh, Ana, mas tu sabes a minha história, muitos dos meus seguidores e meus alunos sabem da minha história. Aquele momento em que nós caímos ao chão e que nós pensamos, levante-me ou fico aqui, porque a verdade é esta, de todas as vezes, a última vez que eu caí com um grande estrondo, tu sabes disso, eu pensei, eu fico aqui, porque a linha era tão tenue, sabes, em eu dizer, não me levanto, ou que se lixe, vou-me embora para a frente, era tão tenue, que eu acho que isso também está um bocado dentro não sei, não é ADN, mas está muito dentro daquilo que nós nos formatamos para nós mesmos. Porque há pessoas, nem toda a gente são vencedores, não é? Nem toda a gente tem coragem de cair, levantar, sacudir a poeira, espairecer a cabeça, aceitar que teve um momento mau e vou seguir em frente. Porque há pessoas que não conseguem. E eu costumo dizer, não há mal nenhum em nós, porque nós não conseguimos ser todos bons, não é? Onde está o mal é nós não tentarmos. Mas às vezes o tentar é muito difícil, não é, Ana? Sabes, Raquel, há pessoas que me questionam, como eu trabalho na área do empreendedorismo, com empreendedores, há muita gente que me pergunta, Ana, então, mas tu achas mesmo que toda a gente tem capacidade para ser empreendedor? E o que é que eu respondo? Se calhar já me ouviste responder várias vezes isso. Eu digo assim, eu acredito que todos podemos ser empreendedores, agora o empreendedorismo não é para toda a gente. O que é que eu quero dizer com isto? Que é assim,
todas as pessoas, mesmo, eu acredito piamente nisto, se tiverem conscientes de tudo isto que nós estamos aqui a falar, se caírem no chão e saberem que só têm duas opções, ou levantar, e continuarem para a frente, pá, vão lá chegar. Agora, todos estão dispostos a isso? Se calhar não. Pois. E é essa a diferença entre aqueles que conquistam e aqueles que ficavam a desejar ter conquistado. Pois é parece que não, mas é uma enorme diferença nessa parte. E agora vamos só dar um saltinho. A diferença entre sorte e boa sorte. Eu detesto, e as pessoas sabem disto, que me digam, e tal, ela tem sorte. Eu digo, e tal, o raio que parta. Porque eu farto de trabalhar para ter boa sorte. E há uma grande diferença. É muito fácil, e se calhar, e de certeza que te acontece contigo. As pessoas olham para nós e acham, é um caso de sucesso, teve sorte. Teve a estrelinha na testa que abençoa naquele dia de manhã e que teve sorte. Eu acho isto tão injusto, o dizerem que uma pessoa tem sorte e não olhar a tudo o que se faz. Sabe o que isso acontece, Raquel? Sabes porque é que isso acontece? E é muito giro, e aliás há um livro que é Boa Sorte, não é? Que tu já leste também, eu li também o resumo do livro, e muito interessante, que diz a diferença entre sorte e boa sorte, não é? E a boa sorte é nós criarmos as condições para termos sorte na vida. Mas sabes o que é que... eu antes também olhava e dizia assim, pá, que injusto! Poxa, eu ando aqui a esfolar e depois as pessoas dizem, olha, aquela teve sorte. Hoje em dia eu consigo olhar de uma forma diferente, porque eu consigo perceber porque é que as pessoas dizem isso. Sabes porque é que as pessoas dizem isso? Porque é uma forma de desresponsabilização. É uma forma de desresponsabilização. Então imagina, eu olho para a minha vida, eu não tive a coragem de criar a boa sorte na minha vida, ou seja, criar as condições para alcançar aquilo que outras pessoas que eu admiro conseguem ter. É mais fácil eu olhar e dizer, aquela pessoa teve sorte e eu, pobre de mim, a vitimização, não tive, do que dizer, ela conseguiu porque criou condições para isso e teve coragem. E eu não tenho coragem para isso. É muito mais doloroso. Então isto é uma forma de desresponsabilização para a própria pessoa não se sentir tão mal com ela própria. Exatamente. E aquilo que eu sinto é compaixão quando eu vejo isso. Ok, boa. Obrigada, Ana. Olha, aprendi muito com isso que acabaste de dizer. Realmente tem toda a lógica. Fazer só aqui um parênteses. A Marisa Mendes está a dizer beijinhos com saudades da Ana Cristina, foi minha formadora. Fantástico. Marisa, pois foi! Beijinho! Muito bom Muito mesmo. Bom. Fantástico. Muito que giro. Isto, olha, estou a adorar. Diz-me uma coisa. E esta questão da boa sorte. Nós acordamos de manhã, não é? E não decidimos que vamos ter boa sorte. Mas há muita coisa que nós podemos fazer desde que nós acordamos, até nos deitarmos, para criar a boa sorte. Certo? Claro que sim. Olha, Raquel, pegando nisso que tu estás a dizer, eu quero deixar aqui também uma dica que eu acho que é importante. Sabes que eu dedico muito tempo a perceber como é que a nossa mente funciona, mesmo neuroquimicamente, que é para também conseguir de alguma forma mais racional explicar que isto não é tudo só porque sim, mas que realmente a nossa mente funciona dessa forma. E tu sabes que a nossa mente, quando nós nascemos, existem bilhões, trilhões de informação no mundo. E seria humanamente impossível para a nossa mente ter acesso a toda essa informação. Nós pirávamos completamente se a nossa mente conseguisse captar toda a informação do mundo. Então nós somos equipados com os SARs, que são os filtros. Chama-se Sistema de Ativação Reticular. Já deves ter ouvido falar sobre isto. E como é que estes filtrozinhos maravilhosos que vivem dentro da nossa mente funcionam? Então a nossa mente diz assim, naquilo que tu colocares a tua atenção, eu vou devolver-te mais dessa informação. E é, por exemplo, por isso que acontecem situações de, imagina, tu queres comprar o carro novo e de repente parece que só vês mais anúncios daquele carro, as mulheres quando engravidam, aconteceu-me isso, quando engravidei parece, mas agora toda a gente decidiu engravidar e ter bebés. Não é verdade. O meu foco é que está mais naquilo. Então, isto ajuda-nos a perceber o quê?
que muitas das vezes há pessoas que dizem assim, ai, mas tu parece que as coisas vêm ter contigo, parece que as oportunidades te aparecem, pá, e comigo corre tudo mal. E isso tem uma explicação neurocientífica, que é os teus filtros vão te dar mais dessa informação se tu estiveres a focar a tua atenção naquilo que tu não queres. Ah, isto é ciência, isto funciona assim. Então deixo uma pergunta aqui também para o pessoal que está aqui a assistir. Neste momento, vocês sentem que estão a colocar a vossa atenção mais naquilo que vocês querem criar e atrair à vossa vida ou mais naquilo que vocês não querem? Fica aqui a questão para reflexão. Sabes que isso tu sabes disso e tu sabes que eu crio muito a parte mental e de pensar sempre e começar a atrair para mim aquilo que eu quero e estou sempre a pensar naquilo que eu quero e estou, aliás, o meu layout das minhas telas é tudo o meu, são todas as minhas visualizações para aquilo que eu quero para a minha vida. E é engraçado, no outro dia eu parei, porque eu estou sempre a olhar para aquilo, não é? E eu comecei a olhar e disse, isto já aconteceu. Olha, isto já aconteceu, isto já fiz. Eu tenho uma parte que é o Betmasters. O ano passado houve o primeiro Betmasters. E o ano passado eu era muito maçarica, não é? Estava a começar o meu canal, e eu comecei a pensar, eu vou estar no Betmasters. Eu disse isto, lembras-te quando eu te disse que eu ia estar no Betmasters? E este ano, quando eu tive o convite para estar no Betmasters, eu disse, caraças, pá. Porque epá, é claro que o universo nos traz aquilo que nós mandamos para ele. Isso é um facto. Eu passo por isso diariamente. Eu farto-me dizer isso aos meus alunos e aos meus seguidores, que é, tu tens que pensar naquilo que tu queres para também ser um caminho mais fácil para aquilo vir ter contigo. Não é? É uma ajuda que nós damos àquilo que nós queremos. É pensar positivo. Eu vou ter isto ou eu já tenho isto. É um bocado enganar a nossa mente. Tu também fazes essa parte, que é mentir um bocado. É como se nós já tivéssemos, não é? É o Mas não fake it until you make it. Fake it until you make it. Porquê? Porquê? E há sempre uma explicação por trás, que é a nossa mente é maravilhosa, mas tem um pequeno bug, que é a nossa mente, e isto está comprovado, não sabe a diferença entre aquilo que nós vivemos na realidade e aquilo que nós imaginamos. Porque a única coisa que ela processa são os pensamentos que estão cá dentro. Então ela não sabe ver se aquilo que nós estamos a pensar já aconteceu ou ainda não aconteceu. Então como é que nós tiramos partido disso? É começar a bombardear a nossa mente com imagens de coisas que nós queremos que aconteçam. O que é que ela vai fazer? Vai ativar os SARs a nosso favor e vai procurar as oportunidades, as circunstâncias, as pessoas certas para garantir aquilo que nós já criamos dentro da nossa mente. E é maravilhoso esse processo de manifestação. É mesmo fantástico, porque o universo conspira contra quem, a favor de quem não conspira contra ninguém, é um bocado isso. Mas também é importante tu criares pontes, não é? Tu também tens que trabalhar isso. Tu não podes só pôr-te ali de papo para o ar a meditar e a pensar, e tal, vai-me acontecer isto e não fazes nada. Isso não vai acontecer. Tu lembras de um livro que saiu há muitos anos atrás que era O Segredo? Tu lembras desse livro? Toda a gente falava que era a lei da atração. Eu, na altura, lembro-me, estava a acabar a universidade ainda, li esse livro, eu achei aquilo tudo fantástico, mas havia uma parte que não era congruente com uma parte que eu acreditava, que era, devia haver um segundo capítulo, que era a lei da ação, que é, já que havia a lei da atração, a seguir eles tinham que ter editado a lei da ação. Não é? Porque eu costumo dizer que há um mantra que eu uso muito, e tu já me deves ter ouvido falar nesse mantra, que é intenção, ação sem tensão. Exatamente. Que é, o primeiro ponto é colocar a intenção, o foco naquilo que eu quero alcançar na minha vida, nos resultados que eu quero ter. Ponto. A seguir é fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer para garantir que eu estou-me a colocar em ação em relação a essa intenção. E no final, que é a parte mais difícil, é deixar fluir. Que é aquela parte onde eu digo assim, agora eu já fiz tudo aquilo que eu podia fazer. O resto já não é comigo, agora é deixar fluir e vamos ver o que é que acontece. Então, intenção, ação, sem tensão. Muito bom, epá, fantástico, muito bom esse mantra. Vou fazer até mesmo um texto sobre isso. Um quadrozinho para isso. Exatamente, vai ser, é muito bom isso que tu acabaste de dizer. As pessoas têm...
Mas o problema é que há muita gente, e um bocado o livro Boa Sorte fala, eu gostei muito do livro, foi o Danilo que me ofereceu no Natal. Epá, e eu quando li o livro numa viagem que fiz, na viagem para Florença, no avião, comecei a ler e acabei aquilo rapidamente. Ah, e a verdade é que há o Cavaleiro Branco e o Cavaleiro Negro, não é? O que trabalha e que cria tudo para nascer-lhe o trevo, e o outro que anda só a falar com as pessoas e só ouve a parte má. Ele, quando chega à parte, é que nem vai a procurar a parte boa, ele só absorve a parte má e é tudo mau que ele absorve. E as pessoas, acontece-lhes isso, porque é assim, tu podes ter uma pessoa exatamente com as mesmas características que eu, ah, que tenha aprendido o mesmo que eu e não tem. Porque é assim, o Danilo teve e tem mais de milhares de alunos, ok? Ele tem alunos que são profissionais, que têm canais de YouTube, que fazem isto profissionalmente. Ele fala em 3% de pessoas que têm sucesso. É genética esta parte de tu quereres lutar e conseguires ter disciplina, porque isto é tudo, isto vem sempre com base na disciplina. A parte de disciplina é muito importante para ti quando nós metemos na cabeça que temos que conseguir. Esta parte da disciplina é genética ou tu achas que é uma coisa que se pode também criar e pode-se cultivar? Olha, é assim, Raquel, sabes que eu acredito piamente que todos nós já nascemos com uma tendência base de personalidade. E existem personalidades mais criativas, existem personalidades que isso vê-se logo desde crianças, mais disciplinadas, mais focadas. Agora, colocarmos o peso do é genético também nos tira um bocadinho do nosso livre-arbítrio, no sentido em que aquilo que eu acredito é que até a pessoa mais indisciplinada do mundo, se colocar na cabeça, não, eu falo por mim, Raquel, eu sou um exemplo disso. Eu sou uma pessoa excessivamente criativa, tudo, mas eu nunca fui uma pessoa disciplinada. E quem olha hoje para mim deve pensar assim, poça, a Ana, tudo aquilo que ela consegue alcançar, os planos de ação que ela faz, tal, está sempre... Mas eu não era disciplinada, porque eu tinha uma crença limitadora, e já falamos aqui de crenças, eu achava que a disciplina me tirava a liberdade. Ou seja, se eu planeasse demasiado o meu tempo, se eu tivesse aquelas tarefazinhas todas, tudo planeado, a minha agenda, isso tirava-me liberdade, e eu queria viver uma vida de liberdade. Até ao ponto é que eu comecei a sofrer na pele, e comecei a perceber que eu não estava a alcançar os resultados que eu queria alcançar na minha vida. E veio a pergunta, pá, se calhar está-te a faltar um bocadinho de planeamento, e tu vês que eu hoje sou uma aficionada do planeamento, eu só falo em planeamento, não é? Mas em mim foi uma coisa cultivada. Então, eu posso dizer que eu geneticamente, se quisermos chamar assim, eu não era uma pessoa disciplinada. E hoje eu sou uma pessoa disciplinada. Claro que há momentos que me permite, mas todos os dias eu tenho muito bem definido qual é que é o meu plano a 90 dias, qual é que é o meu plano mensal, o que é que eu quero alcançar, quais é que são as minhas metas, quais é que são as minhas tarefas. Mas isso foi algo que eu trabalhei para conseguir alcançar os resultados que eu quero alcançar. Foi algo trabalhado, sem dúvida. Pois, essa parte dá sempre também muito trabalho, que é a parte de nós criarmos metas a curto, a médio e a longo prazo. Tanto que há pessoas que quando eu digo que tenho prazo a 1 ano, a 3 anos, a 5 anos e a 7 anos, as pessoas dizem, coitada, enlouqueceu. Mas a verdade é essa, eu tenho sempre. E quando chego ao final do ano, eu faço o review do meu ano todo, analiso tudo aquilo que eu passei. Tu sabes disso, eu tenho o meu diário de bordo onde eu escrevo, faço as minhas coisas todas, coisas que eu não fazia nada, ok? Primeiro ponto, se a Ana era completamente crente que ia tirar-lhe a liberdade de ser organizado, eu sou completamente, sei lá, 100% a favor da procrastinação, ok? Só que eu quase que me mato a mim própria com a procrastinação, porque, e eu digo isto, que eu passei isto às minhas filhas, porque eu digo, podem fazer isto, já vou mãe, já faço mãe, já vou, é sempre já depois eu faço, depois eu... E isso eu tive que combater em mim, porque eu era a procrastinação em pessoa. Eu antes, há uma Raquel antes e uma Raquel depois, não é? Da Ana Rosa, na minha vida, mas é verdade. E contigo, a primeira formação que eu tive foi de gestão de tempo, vê bem, eu tive no outro dia a lembrar-me disto. Eu já não lembrava.
foi gestão de tempo há uns 5 ou 6 anos atrás. E eu disse, não, esta mulher veio à minha vida mesmo para eu me orientar nestas coisas, porque foi contigo que eu pus a primeira aplicação do Remember the Milk, sei lá, foi coisas que eu fui fazendo e agora a olhar para trás e a ver a transformação que eu fiz em mim, de 180 graus completamente, eu vejo que há uma base nisto tudo, percebes? E tenho a certeza que a parte de gestão de tempo foi uma coisa que me impulsionou muito e me deu umas bases muito importantes. É muito fácil nós dizermos não tenho tempo, não é? Eu não tenho tempo é tão fácil de combater, não é? Porque há sempre tempo para tudo. Raquel, eu costumo dizer assim, o tempo é a coisa mais democrática que existe. Imagina, todas as pessoas, é a coisa mais democrática. Conheces alguma coisa mais democrática que o tempo? Seja o pobrezinho, seja o ricalhaço, seja o empresário, seja a dona de casa, todos têm depositadas 24 horas por dia na sua conta no banco do tempo. Todos temos igual. Todos. Então, porquê que há pessoas que conseguem fazer tanto e há pessoas que conseguem fazer tão pouco? Se as horas são exatamente as mesmas. Não tem a ver com o tempo em si, mas com a forma como nós administramos o nosso tempo. E como tu estavas a dizer, procrastinadora, eu também. E uma coisa que foi das grandes lições que eu aprendi, se eu achava e tinha essa crença limitadora de que o gerir o meu tempo iria tirar-me liberdade, eu hoje posso dizer que é exatamente o oposto. Eu hoje tenho liberdade pelo facto de ter aprendido a gerir o meu tempo. Sem dúvida alguma, eu permito-me parar de trabalhar no verão, para fazer as coisas que eu gosto, para viajar, para ir para aqui, para ir para ali, para tirar não sei quanto tempo de férias, exatamente porque eu planeei o meu tempo. Eu antes era uma escrava do meu tempo, porque eu não planeava nada e andava sempre tipo apaga fogo, estás a ver? Que era cada coisa que ia acontecer devia resolver. E isso não funciona. É muito importante para quem trabalha para si próprio meter um horário, mas é o mais difícil. Completamente. Porque há dias em que eu trabalho 16 horas. Eu chego ao fim de semana, ao contrário da maior parte das pessoas, os meus fins de semana são quando há mais jogos, é quando eu tenho mais trabalho. E eu chego às vezes aos fins de semana em que a minha rotina é muito rapidamente, eu levanto-me às 6 da manhã, vou fazer a minha caminhada, faço a minha meditação, caminhada matinal, tomo um pequeno almoço, tomo banho e vou trabalhar por volta das 8 e pouco, ok? E às vezes é meia-noite e eu ainda estou a trabalhar. E isto para mim é a minha maior dificuldade. Porque nós quando trabalhamos para um patrão, chega àquela hora e o pessoal diz, e tal, chegou a minha hora e eu vou-me embora. Quando nós temos a paixão pelo nosso trabalho, e isto acontece-me quando eu estou completamente em estado de flow, quando eu entro no... Eu não dou conta das horas passarem. Eu estou tão embrenhada no meu trabalho que quando eu olho eu digo, epá, meia-noite. E eu comi qualquer coisa à pressa. E isto, esta parte, eu sei que é aqui que eu falho. Porque eu não tenho disciplina suficiente para dizer a mim, às 10 horas vou terminar. Se há dias em que eu às 9 horas acabo de trabalhar, há dias em que eu estou até à meia-noite. Mas isso a gestão de tempo para quem é empreendedor é muito difícil. Nessa parte, porque nós trabalhamos muito mais. Eu identifico muito contigo aí e eu tenho-me limitado bastante nesse sentido, porque é assim, é muito fácil para mim, por exemplo, agora eu estou em momento de lançamento, não é? Como tu já deves ter visto, é muito fácil para mim, eu às 8h30, 9 da manhã estar no computador e agora estender-me aqui até às 3 da manhã, mas assim, tipo, nem dar por isso, porque eu acabo um direto normalmente às 11 e tal da noite, fico ali a fazer umas coisas e quando eu para mim são 2, 3 da manhã, e depois ir dormir e depois às 9 e tal da manhã já tenho que me levantar, e fico exausta, não é? Então eu tenho que me colocar limites em mim mesma, porque muitas vezes aquilo que acontece é nós entramos num estado de flow tão grande, quando somos apaixonados por aquilo que fazemos, que eu às vezes dou por mim, ei, são 3 da tarde e não comi nada. E esqueço-me completamente, não é? Eu tenho que colocar mesmo blocos na minha agenda, e por exemplo, ao contrário de ti, o fim de semana a minha é quando eu trabalho menos. Por exemplo, agora sábado e domingo, para mim, eu tirei isso, não é? Que é para estar com a minha filha. Eu tenho uma filha, eu tenho a Laura de 6 anos e para mim é muito importante também passar tempo com ela. E é mesmo, na minha agenda eu bloqueio mesmo. Estes 2 dias estão completamente bloqueados. Como se eu tivesse mesmo uma reunião super importante. E eu não marco nada. E eu tenho que ficar... E nem vou ao computador.
aquilo que eu faço muitas vezes é em casa, pego no portátil e ponho dentro da malinha do portátil, porque eu já sei que se o portátil estiver ligado, eu vou lá e deixa só ver aqui o e-mail e dou por mim e fica ali se for preciso uma hora. Então eu tive que ir criando estratégias, isto quem está de fora e não é empreendedor às vezes não percebes assim, é só pessoas dizer que não vai trabalhar e pronto. Não. Quando nós somos muito apaixonados por aquilo que fazemos, às vezes temos alguma dificuldade em colocar esses limites. E outra coisa que eu faço é tirar muitos períodos de férias durante o ano. Muito. Eu, normalmente, cerca de 3 em 3 meses, eu faço uma pausa de 1, 2 semanas, vou para algum sítio, porque isso é muito importante para mim para restabelecer baterias. Claro que, lá está, o facto de sermos empreendedores também nos permite essa liberdade. É verdade. Eu agora tenho, e tu sabes que eu estou a ter o ano da minha vida. Tu sabes disso, já partilhei isso contigo. Está a ser um ano em que. O ano passado eu trabalhei muito e este ano estou a colher aquilo que eu trabalhei. Eu arranjei espaço para o meu trevo nascer e ele nasceu. Mas eu continuo a trabalhar muito diariamente e agora eu vou para Londres segunda-feira. Vou estar lá até sexta-feira, porque tenho lá há uma feira e vou lá ter depois reuniões. Mas eu sou incapaz de ir. Eu estou com uma turma lancei um projeto há pouco tempo de tipsters e a turma começa amanhã. Eu vou levar o portátil e já disse a eles assim: eu vamos estar sempre a trabalhar, ok? Porque eu à noite, quando chegar ao hotel, vou trabalhar com vocês. E esta parte, há muita gente que não entende e a nível depois de relacionamento e de familiar, é necessário tu teres um comprometimento teu para com a tua família e a tua família para contigo, certo? E tem que haver aqui um respeito mútuo por ambos Claro os que lados. Olha, Raquel, isso é uma das grandes flexibilidades que nós temos áreas semelhantes, não é? Que é o facto de trabalharmos online. Há pessoas que me dizem assim, porque eu lanço programas e vou de férias, mas estou a trabalhar online, eu estou a dar as minhas sessões, estou a dar as sessões individuais, as de grupo, tudo isso. E há pessoas que dizem assim, Ana, então mas vais de férias e estás a trabalhar? Eu assim, sim, mas eu permito-me tirar 10 vezes mais férias durante o ano do que se eu não trabalhasse online, não é? Agora, o que é que eu faço? Mesmo quando eu estou cá, eu tive que ser muito disciplinada. Por exemplo, eu como trabalho muito com o online, com os cursos online, aquilo que eu fazia era andava com as notificações no telemóvel sempre ativas. Cada pessoa que mandava uma mensagem eu respondia na hora. Cada pessoa que punha uma publicação no grupo eu ia lá e comentava na hora. Eu hoje em dia já não faço isso. Eu já não faço isso. Eu já não faço isso, Raquel. Eu E tu também vais deixar de fazer. entendo. Vai chegar uma altura que tu vais deixar de fazer, porque deixa de ser saudável para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. Então o que é que eu faço hoje? E eu digo logo isso aos meus alunos, eles sabem disso. Eu tenho 2 períodos do dia onde eu consulto as redes sociais. Normalmente é na hora do almoço e depois ao final do dia. E então, o que é que eu faço? Nesse período, normalmente cerca de meia hora, que eu estipulo, eu vou aos meus grupos todos. O que é que há de comentários para responder? Tal, 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 tal. O que é que há de mensagens para responder? Tal, 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 tal. E as pessoas respeitam isso, e as pessoas sabem disso, porque eu dou sempre uma resposta em menos de 24 horas. Agora, eu já não faço como antes, que era aquela resposta imediata, porque isso estava-me a tirar qualidade de tempo, estava-me a tirar qualidade de vida também. Então disciplinei-me nesse sentido e funciona perfeitamente. Funciona perfeitamente. Fantástico. Boa. Obrigada. 2-0. É sempre tão bom falar contigo, porque vamos sempre apanhando aqui algumas coisas que são muito importantes. Eu tenho sempre essa necessidade sempre de ouvir de quem eu sei que sabe mais do que eu e quem está sempre num grau acima e de quem como eu olho e digo, eu quero lá chegar. E é muito importante porque às vezes numa simples conversa há apontamentos que nós tiramos que fazem toda a diferença e realmente agora foi assim desses apontamentos que tem toda esta razão Experimenta porque faz muita diferença mesmo. porque E tu é sentes-te realmente dona do teu tempo, sabes? Tu sentes-te dona do teu tempo, porque por muito que nós estejamos apaixonadas pelo nosso negócio, continua a existir uma separação, não é? Eu continuo a ter a minha vida, continuo a ter a minha família, as coisas que eu gosto de fazer. E eu costumo dizer que eu tornei-me empreendedora não para trabalhar para o meu negócio, mas para pôr o meu negócio a trabalhar para mim. E são coisas diferentes, não é? Então, o facto de sermos nós a gerir o nosso tempo dá-nos também essa liberdade. Sabe, eu tenho uma equipa de 7 pessoas que estão atrás de mim, que eu criei ao longo deste ano, fui eu que estive a formá-los e
E eu tenho plena confiança na minha equipa, ok? Eles alimentam-me tudo com informações e quando eu vou de férias ou vou de viagem, são eles que me asseguram o meu canal. Mas muitas vezes, e isto aconteceu, então da última vez, agora que eu estive em Florença, com a Nono, com a minha filha mais nova, eu tive a coragem de não olhar para nada, ok? E só à noite é que, quando já tínhamos jantado, já estávamos no hotel na boa, é que eu ligava o Telegram para ver o que é que estava a passar. E depois houve ali uma altura em que eu pensei, eles dão conta do recado, eu não tenho que estar preocupada, porque às vezes somos nós que achamos como é que eu ia dizer isto? O facto de eu estar sempre presente, até parece que eu não tenho confiança na minha equipa, e eu tenho. Então, estes dias que eu não tive presente, eu percebi perfeitamente que eu não tenho que estar, porque eu tenho uma equipa que me consegue a pôr a máquina a girar na mesma e eu consigo ter tempo para mim, que é muito importante. E aí estavas a dizer, e tens toda a razão. Agora, diz-me só uma coisa, e daqui a bocado estamos a 15 minutos de terminar já, o tempo passa a voar contigo. Estás a voar, estás a voar. É mesmo. Ainda em relação à boa sorte, quais é que são, assim, os tópicos que tu dás, ou que tu podes dar, a quem queira criar a sua boa sorte? O que é que deve fazer para si, para conseguir criar, aos poucos, trabalhar a sua boa sorte? Olha, é assim, eu só tenho uma palavra para isso. É ação. É ação. É ação, é ação, é ação. Agora é assim, precisa de ser logo uma ação megalómana, uma coisa que nos tira da nossa zona de conforto? Não, não, nem recomendo que assim seja. Como é que eu costumo dizer às pessoas para começarem a trabalhar? Imagina, tens um objetivo gigante, uma coisa que tu olhas para aquilo e vês como uma coisa quase inalcançável. Aquilo que tu tens de perguntar é, qual é que poderia ser o próximo passo que não me tira muito da minha zona de conforto que eu poderia dar? Ok, se calhar esta semana poderia fazer isto. Fazer. Na próxima semana, perguntar novamente, qual é que é o próximo passo que eu poderia agora dar? E quando nós damos por nós, passinho a passinho, nós estamos mais junto do nosso objetivo. Aquilo que acontece muitas vezes é que as pessoas definem objetivos megalómanos, olham para aquilo como coisas inalcançáveis e não conseguem sequer ter coragem para dar o primeiro passo. E eu costumo dizer, isto é como nós irmos na estrada. Tu vais fazer uma viagem inteira, mas tu não consegues ver logo o destino final. As luzes não apontam o destino final. Apontam quanto? Ali 30 metros? Se calhar é isso, não é? Mas pronto. Então tu só tens de estar focado nos próximos 30 metros. Tu sabes que vais chegar àquele destino final, mas o teu foco tem que ser quais é que são os meus próximos 30 metros. Epá, fantástico, mesmo, muito bom. E diz-me uma coisa, nós temos muita mania de achar, e não estou a dizer nós portugueses, nós seres humanos, de achar que, e tal, eu não vou falar isto com ninguém porque isto vai-me trazer azar. E cada vez, há muita gente que se fecha no seu mundinho, não cria pontes, porque acha que vai atrair a inveja e depois não dá em nada, porque as pessoas ficam sozinhas e não falam, e não conhecem, e não se conseguem abrir para o mundo e não conseguem receber o mundo, não é? Como é que as pessoas podem perder o medo de comunicar e de dar a conhecer-se aquilo que fazem? Não é? Porque há uma frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas que estão à nossa volta, não é? Isso. Como é que nós podemos ter à nossa volta pessoas que sejam positivas para nós em vez de ser negativas? Olha, é assim, Raquel, sabes que isso é uma bela de uma crença limitadora também do, eu passo-me quando ouço isso, não é? Não, mas eu não vou partilhar, eu não vou dizer que depois alguém pode copiar a ideia, alguém nos diz, sim, se copiarem, fantástico, é sinal de uma inspiração. Às vezes há empreendedores que me dizem assim, Ana, não sabes, vi agora que alguém copiou a minha ideia, assim, maravilhoso, quer dizer que tu és uma inspiração. Agora, é assim, claro que se for uma coisa ilegal, não é? E podemos, agora, a maior das vezes, pensa uma coisa, é aquilo que eu costumo dizer assim, há uma coisa que ninguém pode copiar. Há uma coisa que ninguém pode copiar. A tua impressão digital, o teu cunho pessoal.
Tu mesmo. Alguém pode pegar nos meus cursos, dar os meus cursos exatamente com os mesmos conteúdos, vão ser iguais? Nunca! Porque eu sou eu, aquela pessoa é aquela pessoa. Vai ser melhor ou pior? Não interessa, vai ser diferente. Não é? Então, e eu dizia-te isto ainda há pouco no início, esta questão do peer group, não é? Das pessoas que nós temos à nossa volta. É importantíssimo nós rodearmos de pessoas que estejam numa caminhada semelhante à nossa, que já tenham feito a caminhada que nós queremos fazer, porque a verdade é que, na maior parte das vezes, nós temos pessoas à nossa volta que não entendem aquilo que nós estamos a fazer. E tu se calhar passaste por isso, eu passei por isso, e muitas das vezes nós podemos cair no erro de dar ouvidos a essas pessoas. E essas pessoas não têm a experiência que nós estamos a ter, então não têm sequer conhecimento para falar do assunto. Há uma pergunta que eu aprendi a fazer para mim mesma, sempre que alguém à minha volta me diz não vais por aí, não experimentes, não tentes, isso vai correr mal. A minha pergunta é sempre esta. Esta pessoa tem na sua vida ou está a construir os resultados que eu quero para a minha? Muito bom! Isso é fantástico, não é mesmo? Sim, vou ouvi-la. Sim, vou ouvi-la. Tenho alguma coisa a aprender. Pá, não! Muito obrigada, agradeço de coração, mas vou procurar pessoas que estejam no caminho que eu quero chegar. Ponto. Claro, isso é verdade. Porque muitas vezes as pessoas, e eu digo isto muitas vezes aos meus alunos, às vezes os familiares amam-nos de paixão, ok? Eles amam-nos. E aquilo que eles fazem, quando dizem não faças isso, isso vai correr mal, é uma proteção que eles têm perante nós. Não é porque eles nos queiram mal, é uma proteção, certo? Mas isso não quer dizer que nos faça bem. Não é? Por mais amor. Sabes, nós falamos muito sobre isso. Claro, eu passei por isso. A minha mãe, quando eu me tornei empreendedora, filha, não faças isso. Hoje em dia é a minha maior fã, mas na altura não. Porquê? É uma forma de proteção, uma forma de amor e mais, é uma forma deles espelharem os medos que eles próprios sentem. Exatamente. Então, muitas das vezes, eles estão a dizer, estão a depositar em nós ou a espelhar em nós coisas que eles sentem dentro deles. Medo de não dar certo, medo de falhar, medo de não acontecer. Estão a espelhar aquilo em nós. Está tudo bem, nós agradecemos, é com a melhor das intenções, mas se eu quiser tomar decisões, se eu me quiser deixar influenciar, eu vou buscar no meu caminho pessoas que estejam a construir os resultados que eu quero ter na minha vida. É verdade. Sabes que eu contei aos meus pais o que é que eu faço há 3 meses, para aí, ou 2 meses. Já com uma data de vídeos no YouTube, já com uma data, sei lá, com todo o trabalho que tinha feito, porque chegou uma altura em que começam a ser as viagens e eu já estar recuperada e as perguntas começam a aparecer. Ela já fazer, não é? Claro, onde é que ela anda? Porque a mulher só anda no ar em vez de estar na terra. Só anda de um lado para o outro. O que é que ela anda a fazer? Eu tive que lhes contar. Mas eu não contei antes, não foi por medo nem nada, foi simplesmente porque eles não iam compreender, não me iam trazer nada de mais que fosse bom ou de importante à minha vida. Então, porquê é que eu tinha que estar-lhes a contar a eles? E são os meus pais, ok? Foram eles que me geraram. Porquê é que eu tinha que estar a contar aos meus pais se eu sabia que a primeira coisa que eu... Para já a minha mãe ia ficar sem dormir não sei quanto tempo, de certeza. A minha mãe não dormia, de certeza. O meu pai, coitado, acho que lhe saltava o bigode. E hoje em dia, eles encararam isso de uma forma tão natural, porque viram o caminho que eu fiz. Nem me perguntaram porque é que eu não lhes contei antes, entendes? Eu simplesmente não contei porque não, eu pensei, vou ganhar alguma coisa com isso? Vai-me trazer alguma coisa, algum benefício? Vão-me apoiar ou não vão apoiar? E houve ali alturas que pensei, eles não vão apoiar, então eu não vou contar. Ok? E isto foi uma proteção que eu também fiz para mim. E hoje em dia eles sabem, é assim, falei ao de leve, disse, olha, vai ver, estou no YouTube, faço isto e aquilo. A minha mãe não percebeu nada na mesma, ok? Eu sei que a minha mãe não percebeu. E ela amanhã vai ver este vídeo e vai dizer, sim, eu ainda não percebi o que é que a minha filha faz. Se alguém perguntar à minha mãe o que é que eu faço, ela não vai saber responder, ok? Não te preocupes que eu sou empreendedora há 9 anos e acho que só para aí há 2 anos é que a minha mãe sabe o que é que eu faço. Ela não sabia.
E ela nem sabia dizer o nome do que eu dizia, do que eu fazia. Ela disse, oh filha, mas tu, ela durante anos ainda dizia assim, a minha filha estudou para jornalista. Eu, mãe, eu não sou jornalista há anos. E ela continuava a dizer, e ela dizia, oh filha, mas foi o que tu estudaste. Eu, mãe, mas não é o que eu faço agora. Mas ela não sabia explicar o que é que eu fazia, e então ela, pronto, continuava a dizer, minha filha é jornalista. Eu, não sou há anos. Ai, que bom, maravilha! Mas é verdade, nós muitas vezes temos que também nos proteger dessa maneira, não é? Para nós podermos, não é, é isso que tu dizes, o peer group, é nós sabemos quem é que são as pessoas que são importantes, as que valem a pena nós estarmos ligadas e é essas é que são, que interessam. O resto, tudo o que não nos vem acrescentar nada, epá, é a família, é como. São os Sabes meus o que é que pais. fazemos? Raquel, eu costumo dizer com esses é assim: não tentem, porque às vezes há pessoas que entram numa grande luta do não, eu tenho que provar ao meu marido, à minha mulher, aos meus pais, que isto vai funcionar. Eu digo assim: para, esquece, tu não tens que provar em palavras, tu tens que provar em resultados. Faz o teu caminho, tem resultados. Eu vejo hoje em dia, não é? E tu vês, por exemplo, a minha irmã ao início, há 9 anos atrás, que achava que eu era louca, hoje em dia trabalha comigo. A minha mãe achava que eu era louca, hoje é a minha maior fã e a maior divulgadora do meu trabalho, porque eu provei em resultados, não em palavras. Então, se querem realmente ter o apoio da vossa família e das pessoas que são importantes para vocês, provem em resultados. Eles vão ver esses resultados e vão estar lá a apoiar na fila da frente. É isso mesmo. E isso é um bocadinho o construir a boa sorte. Um bocadinho não, isso é mesmo construir a boa sorte. Completamente. Porque, para finalizar, a sorte é uma coisa que vai e vem, a boa sorte fica e pode ser eterna, não é? Porque isso é uma coisa que somos nós que a criamos. E há muita gente que, infelizmente, continua a achar que é tudo uma questão de sorte. E eu digo sempre que a sorte dá sempre muito trabalho e cada vez há de dar mais trabalho, não é? Porque é boa sorte, não é sorte. Oh, Ana, para finalizar, mesmo porque nós estamos aí com 4 minutos para aí, para o Instagram nos cortar o pio, o que é que tu dirias a toda a gente que nos está a ver e estão-nos a seguir, que não têm controle emocional, as pessoas que se enervam muito, que vão atrás das emoções, que não aceitam, o seu ego é mais forte do que eles. Como é que eles conseguem, de início, o que é a base, um exercício de base para eles? Já sabemos que eles têm que analisar de onde é que veio primeiro a emoção, não é? Mas depois eles perceberem de onde é que vem, de onde é que vem essa emoção, como é que eles calam essa voz? Olha, então é assim, eu posso passar um exercício muito simples, que é assim, como eu estava a dizer aquela estrutura no início, pensamento origina sentimento, sentimento origina comportamento, isso é igual a resultado. Muitas vezes há pessoas que dizem assim, Ana, isso é tudo fantástico, eu percebo isso, mas eu não consigo dominar os meus pensamentos. Então, outro gatilho, outra forma que nós podemos utilizar no início desta sequência é a fisiologia. O que é que eu quero dizer com fisiologia? Aponta esta, que esta é muito boa. A fisiologia é a forma como nós colocamos o nosso corpo. Então, a nossa mente é maravilhosa e, por exemplo, se eu te disser assim, Raquel, faz uma postura derrotada e diz que és uma campeã, tu não consegues fazer. Se experimentares, não consegues mesmo, é impossível. A nossa mente entra em curto-circuito. Então, uma das coisas que eu costumo sugerir é, naqueles momentos em que tu estás com um ataque de raiva, tu estás a fazer qualquer coisa, tu estás a sentir frustrado, para e muda a tua postura, porque é uma coisa muito mais imediata, é uma coisa muito mais rápida. E vais-te a perceber que nesse momento, normalmente, a tua cara ou está assim, ou estás assim, ou estás a olhar para baixo, ou estás com uma postura mais cabisbaixa. E se tu fizeres uma postura contra a lei da gravidade, ou seja, pôs os braços para cima, levantares a cabeça, fazeres um sorriso, mesmo que não te apeteça, é uma questão de segundos para, quimicamente, a tua mente começar a alterar o teu estado emocional. Existem vários estudos sobre isso, se vocês tiverem interesse, no YouTube existe um TEDx brutal da Amy Cuddy, que é uma cientista e também na área da psicologia, que ela fez uns estudos mesmo a ver os químicos do nosso cérebro mudarem só pelo facto de nós mudarmos a nossa postura corporal. Por isso, é uma questão de experimentarem e quando tiverem a ver os vossos jogos e aquilo não estiver a correr como vocês gostariam, mudar a vossa postura corporal e automaticamente o vosso estado emocional vai alterar-se. Ana, vou fazer aqui uma confidência que nunca Eu já fiz. fazes isto, já fazes isto. Eu todos os dias de manhã, eu até vou-me pôr em pé, ok? Eu antes de começar a trabalhar, eu faço isto.
E esta Existe, é uma das posturas poderosas. que é a postura da super mulher, do que eu digo, de super. Exatamente. Ok? Então eu faço as minhas respirações, eu mentalmente estou a idealizar o meu dia, estou a controlar, e parece que não, mas isto faz toda a diferença na maneira como, quando eu me sento nesta cadeira, eu tenho um controlo sobre mim abismal, porque tenho, e lá está, eu consigo controlar as minhas emoções, porque é uma questão de postura. Ok? Eu durante o dia, eu estou sempre nesta postura, a minha cadeira está sempre reta, para eu ter pelo menos um ângulo de 90 graus, estar sempre sentada na mesma postura. Há alturas em que, se eu estou, eu começo a ficar assim, eu já estou a ficar demasiado relaxada, ok? Na minha cadeira. E isto já, quando eu dou conta que estou assim, porque há alturas em que eu estou assim, eu obrigatoriamente me começo a pôr direita, porque sei, se eu. E o cortaram-nos o pio. Oh meu Deus! Ana! Estás aí ou fugiste? E pronto, estás aí outra vez. Eu aqui a dizer que estava relaxada. Estás-me a ver? Estás-me a ver? Ah, é que eu não consigo ver nada. Ah, isto do Instagram, realmente, há aqui uma pessoa numa conversa tão animada e corta Estava aqui a dizer que começa a ficar recostada e ele toma. É só para não ficares recostada, estás a ver? Mas é verdade, eu quando começo a ficar mais assim descontraída, eu tenho esse gatilho para meter-me em alerta. Eu tenho que ter uma postura completa, sempre reta, para eu conseguir estar em alerta em todos os ecrãs que eu tenho à minha volta. Porque acontece alturas em que nós baixamos a guarda, não A é? mim, sabes o que é que me acontece às vezes? Eu estou a fazer qualquer coisa, e alguma coisa não está a correr como eu quero, e às vezes eu dou por mim assim. E depois de repente assim, para lá, calma! Mas que postura é esta? E depois logo às vezes levanto-me da cadeira, e é automático, é que é brutal. É porque o nosso estado, é impossível, tu estás nesta postura a pensar, vai correr tudo mal. Não dá! Entra em curto-circuito, a nossa mente não consegue ter um pensamento negativo com uma postura poderosa. Então, se eu posso deixar uma dica mais imediata, é isto: comecem a alterar o vosso estado, a vossa fisiologia, e automaticamente isso vai alterar também as emoções. Que estrondo! Eu disse que esta live ia ser um estrondo e foi maravilhosa. Epá, é fantástico falar contigo. Muito obrigada por esta hora que tu me deste, a mim e a toda a gente que nos seguiu. Está toda a gente encantada, com toda a certeza. Obrigada a todos que nos seguiram. Ana, muito grata, porque é um privilégio enorme eu ter-te na minha vida. Tu sabes disso, eu sou tua fã. Para mim és a melhor coach do mundo, eu estou sempre a dizer isto, e é uma verdade, és a melhor do mundo. Eu tenho sorte de ter assim dois pilares que são os melhores do mundo, tenho o Danilo e tenho-te a ti, e sou uma felizarda, porque tive uma estrelinha na testa, sabes? É que eu nem vos procurei, foi uma estrelinha que me bateu na testa, e vocês, pim, apareceram na minha frente. A verdade é que nós construímos isto, e os laços são feitos assim e são construídos. E eu agradeço-te muito por tu existires na minha vida, e o meu caminho nunca na vida teria sido o mesmo se tu não tivesse lá estado no dia em que eu caí. Obrigada, Ana. Olha, obrigada eu por esta hora que eu ganhei. Já sabes que é sempre uma honra mesmo, Raquel, estar aqui em direto contigo. Eu admiro-te imenso. Tu és daquelas pessoas que eu tenho visto, tipo, é que tu não vais de grau a degrau, tu vais assim, tipo, logo de 4 em 4 graus, tu dás passos de gigante. És fantástica, e estas pessoas têm realmente uma grande sorte de poder contar, porque tu fazes mesmo isto de coração, com toda a paixão, o teu trabalho, e és uma mulher admirável. Muito grata também por estares no meu caminho, Raquel. E obrigada por este convite, e quando quiseres, já sabes que eu estou sempre prontinha para estar aqui também em direto contigo. Obrigada, tá bem? Ana. Um beijo Beijinho enorme. grande. Eu vou gravar Beijinhos. depois mando o vídeo. Vá, beijinhos. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada.